Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Estamos aqui novamente nessa sexta-feira fria, mas firme e forte aqui no nosso estudo do Memórias de um Suicida. Boa tarde a todos e a todas. E vamos começar, então, com aquele nosso livro, né? Que a gente está lendo, né? De Maria, Mãe de Jesus, para fazer a nossa harmonização. O texto de hoje fala assim: Rosa Mística. Dos vários conteúdos simbólicos que a rosa tem tido ao longo dos milênios, nas diversas civilizações, destacamos três: a perfeição, o amor, a regeneração. A flor delicada, bela, perfumada, florindo entre os espinhos, é bem o emblema desse sorriso do céu, que é Maria, desabrochando no meio das dores humanas. Então, meus irmãos, vamos agora fazer nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus, esse companheiro de todas as horas, que possa nos inspirar para o trabalho a ser realizado. Mestre Jesus, pedimos a permissão para dar por iniciado esse estudo da tarde, pedindo a tua proteção, a proteção de Maria, de Dona Ivone do Amaral Pereira, dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estamos iniciando o capítulo novo. Nós encerramos na semana passada com a despedida dos alunos, né? No caso aí são os estagiários agora, ex-enfermos. Eles estavam fazendo as visitas, a última foi lá no Jerônimo, e Camilo fez aquela despedida, né, com pensamento a ele, direcionado, sem saber se voltaria a vê-lo, não é? E aí nós encerramos essa visitação. Hoje nós vamos começar uma nova visitação, que é bem interessante, bem mais complexa, mais longa, né? Que é no departamento de reencarnação. Então, nós vamos aqui agora no novo capítulo que fala Prelúdios de Reencarnação. E começa assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo. Está em João, capítulo 3, versículo 3 e 7. Aqui já dizia, né, nesses versos de Jesus, com a necessidade da reencarnação em nós, não é? Para que pudéssemos atingir o reino de Deus. E agora nós vamos saber como é efetuado esse processo lá no Instituto, né, na colônia correcional de Maria de Nazaré. Então, começa assim. O departamento de reencarnação ele se localizava no extremo da colônia correcional de Maria de Nazaré. Era um limite das regiões espirituais e zonas educacionais, né? Então, eles falam assim que é entre a zona inferior e a regeneradora da colônia. Então, ali batiam à porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, ou seja, né, na reencarnação planetária. Então, e ele diz que o núcleo de serviços ele compunha das seguintes seções, eram destacadas assim, e interdependentes, tá? A primeira seção era o recolhimento, a segunda, a análise, que era um gabinete secreto, inacessível aos visitantes. O terceiro é a programação das recapitulações. 4, pesquisas. 5, planejamento dos envoltórios físico-terrenos. E 6, o laboratório de restringimento. Também um gabinete secreto inacessível aos visitantes. Mas, acredito, nós não chegamos até o final de tudo,
Mas acredito que será falado cada um deles, claro, para o nosso esclarecimento. Camilo era bem atencioso com relação a isso, não é, Júlia? Então, eles Isso. Vai falam... ser explorado. Só um minutinho, Selma. Vai ser explorado cada local, porque cada local traz em si, né, um importante ensinamento para eles, porque naquele momento eles estão ali também fazendo uma visita. Eles não estão ali já para o planejamento reencarnatório, eles estão aí indo lá em visita, né? Mais à frente a gente vai ver que quem acompanha eles ali, né, nessa visitação é Carlos de Canalejas e o Roberto de Canalejas, né? Então, até para poder apresentar todo essa estrutura ali. Só que lá dentro, né, ele vai ter a companhia de um instrutor, né, que é onde vai explorar cada local desse e o que cada local faz. Como a Selma falou, a colônia ela estava numa localidade, perdão, o departamento de reencarnação estava numa localidade dentro da colônia que estava entre a zona inferior e a zona regeneradora, né? E a gente lá mais à frente um pouquinho, a gente vai detalhar a respeito disso. Segue aí, Selminha. Então, o que eles notaram ali inicialmente era a presença de elementos femininos. Ele diz que grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias eram compostas de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Os postos-chave, assim como a direção-geral do departamento, cabiam a iniciados das Pleiades brilhantes que nós já conhecemos, que são os hindus, né? E ali a predominância hindu era muito grande, assim, tanto nos elementos que compunham a colônia, de decoração, das casas, vestuário deles, e até os próprios espíritos, né, das hierarquias mais altas, todos eram os iniciados, todos eram os hindus, não é? Então, mas nesse departamento especificamente foi a primeira vez que eles viam mulheres atuando ali, né? Vocês lembram que no início, quando eles foram para a enfermaria, foi separada a ala feminina da ala masculina, então não tinham contato com nenhum espírito feminino enquanto eles estavam, né, em tratamento e tudo. Nesse aqui, as mulheres começaram a surgir. Hein, Selma? Teve uma ocasião que eles estavam fazendo uma visita, numa dessas visitas que eles tiveram, eles tiveram contato, quer dizer, na realidade, eles viram mulheres até que transitavam até muito rápidas e tal, que eram de uma elevação espiritual, mas na realidade eles não tiveram um contato mais estreito, que aqui vai ter, né? Então, por isso que chama a atenção deles por essa composição, e a gente vai ver aqui mais adiante que quem vai direcionar essa visitação é uma mulher também, né? Então, quer dizer, isso para eles é uma novidade, porque sempre eles têm a companhia, né, de alguém ali, vamos dizer, sexo masculino, né? Isso. Então, e eles veem também que eles, quer dizer, é explicado aqui para a gente, né, que esses espíritos femininos, eles insistiram em várias reencarnações, né, em corpos femininos, e por isso eles se engrandeceram na hierarquia espiritual. Isso aqui foi bem, bem interessante para nós, né, mulheres, né, a gente vê isso, né, quer dizer, voltar em corpos femininos, né, nos ajudará a nos engrandecer na hierarquia espiritual. Então, assim, isso foi bem legal, né? Para a gente saber dessa informação. É verdade. Não é nenhuma tendência feminista nem nada, mas nós podemos até perceber nas casas espíritas em que frequentamos que a grande maioria é composta de mulheres. O interesse, né, na parte espiritual vem muito mais, né, das mulheres do que dos homens. Então, está aí até a explicação por conta disso, não é? Então, assim, rapidamente falando, são fatos curiosos, que Camilo ele faz dá muitas informações com relação aos edifícios, às alamedas, né? Ele detalha muito, mas
não nada muito diferente dos outros lugares. A diferença aqui, nesse caso, que vale ressaltar, é com relação à luminosidade. Eles falam que a luz suave do sol ofereceu a eles uma grata surpresa, porque foram os primeiros tons coloridos que foram dados a perceber em 4 anos de hospitalização. Vocês lembram que eles, ali, embora seja um lugar de flores, sereno, tranquilo, muito, né? Era sempre aquela névoa que dava um ar melancólico ao local. E nesse departamento não tinha essa névoa comum em todos os outros lugares da colônia. Lá o sol brilhava, ele irradiava luz, até que refletia até nos palácios que lá compunham, que pareciam assim, ele fala que como se fossem finíssimas porcelanas, por causa da luminosidade, né? Parecia até que era véus gazeados, assim, que não era comum nos outros lugares que eles visitaram. Então, eles notaram também que lá se tratava assim, de uma metrópole muito movimentada. Era muito grande o lugar. Até entendemos isso por conta dessas várias sessões que são feitas, né? São 6 sessões que tem de preparação para a reencarnação, e a quantidade muito grande de espíritos para esse trabalho tem que ser um lugar bem grande mesmo, não é? Então, né, eles notaram os edifícios, né, e sempre naquele estilo hindu, né, ele fala assim, né, como é que é? Vamos ver aqui, onde eu destaquei. Eles falam aqui, Selma, que naqueles palácios, nessa grande metrópole, né? O que ele via? Que a civilização hindu, né? Ele encontrava ali a verdadeira civilização hindu. Isso. E naqueles palácios, naquelas mansões, residiam os servidores dedicados à causa redentora do mestre. Isso. Né? Ali residiam as entidades de escola. Então, quer dizer, isso também foi uma observação, né, tirada deles, né, porque, assim, naquela localidade, né, os espíritos de escola faziam moradia naquela metrópole, né, onde estava ali todo aquele trabalho a realizar por conta da reencarnação. Exatamente. Esses espíritos de escola que estavam ali, né, o ideal deles era a observação da lei suprema, atender sempre a serviço de Jesus, né? E eles se sentiram muito bem, eles falam aqui, emoções encorajadoras e que traziam reconforto e esperanças às suas almas, né? Eles, por todo aquele ambiente, né, propiciava isso a eles. Então, como eles eram guiados pelos amigos canaleiras, né, eles penetraram no governo central do departamento. Ali, quem era o governador era o irmão Demétrio. Né? A peculiaridade de todos sempre foi bondade e gentileza. Ele não deixou de ser como os outros. A bondade e gentileza eminente desse governador, né, concedeu a eles até um instrutor local capacitado a prestar esclarecimentos possíveis, tá, para a assimilação desses iniciantes, né, da vida espiritual. Era uma jovem dama, de semblante risonho, atraente, e infundiu imediata confiança. Ela se chamava Rosália e que vivera em Portugal sua última romagem terrena. Então, como eles receberam essa instrutora para acompanhá-los, foi dispensado o Carlos e o Roberto, né? Porque aí eles voltaram para os seus postos para trabalhos mais urgentes, né? E ficaram de voltar no final do dia, né? Para levá-los de volta ao pavilhão. E eles assim ficaram aos cuidados de Rosália, muito simpática, que já chegou assim, né? Falando que, bem interessante, ela fala: principiarei a nossa tarefa ordenada por nosso querido chefe irmão Demétrio, adiantando-vos
ser imensamente grato ao meu coração o servir a vossa instrução. Quer dizer, ela se sentia grata por estar podendo fazer aquilo para eles, estar servindo a eles, né? Esses sentimentos de gratidão, de trabalho que eles tinham para com o outro, né? Isso é um fator muito marcante lá também. E ela já deixou isso bem claro para eles. Sinto que louvável desejo de examinar para aprender e progredir floresce em vossas mentes, né? Por isso mesmo, né, prometo-vos compensador futuro no âmbito de nossa agremiação, cuja finalidade é servir para engrandecer o próximo carente de amor e auxílio. Quer dizer, essa foi, vamos dizer, as boas-vindas dela para eles, né? Com esse desprendimento, dedicação, né, muito peculiar ali a todos. É uma coisa. Selminha, e ela vê aqui neles, né, que eles têm vontade de aprender para progredir. Uhum. Então, isso está neles. Então, quer dizer, e ela vai explorar isso fazendo tudo que for possível, porque ela traz também nela essa boa vontade, né? Então, mas por quê? Porque eles também estão dispostos né, a aprender. Isso também é bem importante, né? Porque a gente se coloca nessa vida, né, na vida física, trazendo para nós, né, que quando a gente tem vontade firme, a gente consegue algo, né? As coisas também vêm na nossa direção, né? Como ali veio na direção deles, por quê? Porque eles já estavam prontos, né, a receber esses ensinamentos também. Então, algo muito interessante aqui que vale frisar, que eles notaram, eles perceberam logo, que uma sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade, infiltrando-se em nosso âmago e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. Vale interpretar aqui que essa superioridade que se desprendia dela é uma superioridade moral, não é nada daquela pessoa que se acha melhor do que ninguém. É justamente pela sua elevação, sua grandiosidade moral e espiritual, ela emanava aquilo de uma forma assim tão natural que eles percebiam que eles tiveram todo um respeito por ela por causa dessa força que ela exercia, né, no seu campo, né, espiritual, dessa personalidade dela. Embora não tenha nenhum tom autoritário, né, se vale frisar que ela nada que narra que ela tinha autoridade, assim, fosse autoritária e nada. É só realmente a questão moral e espiritual dela, que era elevada. Então, ela diz aqui o seguinte: ninguém que, acolhido neste instituto como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio, que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de providenciar as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Porque ali, justamente por ser um processo mais demorado, porque é mais complexo, são etapas, sessões que eles têm que passar, é necessário que eles já ali se adentrem, permaneçam lá de 1 a 2 anos para todo esse preparo da espiritualidade que nós vamos acompanhar aqui nas narrativas dela, tá? Isso também não vai ser feito todo num dia, que não tem como nós falarmos todo esse processo em um dia. Mas essa narrativa dela aqui, ela entrou ali para reencarnar, já começa, né, o processo vai do primeiro até o sexto. Então, ela diz que diariamente comparecem espíritos ali ansiosos a voltarem, né, para refazerem-se, né, repararem seu passado, né, e expiarem suas faltas. Obtendo o consentimento do templo para a reencarnação que traz em mira, o qual, por sua vez, já o recebeu do mais alto. O mais alto já aprovou
passou para o templo, né, da reencarnação, que aí sim começa todo o processo. Ele fala assim, onde paira a direção soberana da legião, que é o templo, né? O pretendente, apresentando-se à chefia deste departamento, que é o departamento de reencarnação, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à Terra. Eu e Júlia debatemos muito sobre o que seria isso, não é, Júlia? Como fala assim, relativos à Terra, talvez mais à frente a gente possa ter algum esclarecimento maior. Mas no nosso entendimento aqui, ficou a ideia de quê? O que é relativo à Terra é assim, onde ele vai nascer, local, né? O país, local, cidade, quem são seus pais, né? Tudo que é relativo à vida dele ali na Terra, que seja mais assim, inconforme para o que ele necessita como espírito ali para o seu progresso, todo feito ali nesse departamento. Ele entra ali nesse recolhimento, né? Já deu entrada ali, já providencia essa etapa. E também, né, com isso, vem também, quando o internato é admitido ali, fica sob os cuidados que eles falam de guias, né, cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-o incondicionalmente e sem esmorecimentos durante sua via crucis expiatória nos palcos terrenos. Que eu até brinquei que eu falei assim, aí está o nosso anjo da guarda, nossos anjos da guarda, porque não é um só, tá? É não sei quantos exatamente, mas é mais de um. Como ela diz assim, cuidados paternais de guias que assistirão, quer dizer, são mais de um. Tá? Então, ele fica ali conosco, nosso anjo da guarda, nosso mentor, sempre para quê? Para que nos ajude a não falharmos. Não é assim, Júlia? Então, a gente sabe que a gente tem um espírito, né, que cada religião coloca com uma denominação, não importa, anjo da guarda, guia espiritual, né, benfeitor espiritual, não importa. A gente sabe que tem um que fica responsável por nós, sendo que ele também, entre eles, também tem outros, né, que são espíritos familiares, espíritos afins, esses guias espirituais, quer dizer, para a gente chegar aqui, tem todo um trabalho realizado, né? E aí a gente também se empenha, né, que vamos dar conta, né, para o resultado final satisfatório. Por isso que ele diz, né, incondicionalmente e sem esmorecimento, esses guias nos ajudarão para o quê? Para que a nossa passagem aqui na Terra, a gente possa cumprir o que a gente veio realizar, né? Isso é bem interessante, né? E desse recolhimento, ele passa agora para aquela outra sessão, que é a sessão da análise. E aí a Selminha vai mostrar para a gente essa sessão da análise, o que eles fazem ali. Quer dizer, eles não vão esmiuçar, mas vão dar uma geral para eles ali que estão na visitação e para nós aqui. O que corresponde a essa sessão de análise, Selma? A sessão de análise é onde faz aqueles estudos, né? Eles estudam os internos e as tendências características deles, fazendo eles pormenorizadamente da psicologia. É aquele episódio de ver o que está registrado na sua alma, os registros da alma, vocês lembram? Então, esse departamento de análises faz isso. Eles vão lá vasculhar, né, todas as gavetinhas lá que nós temos aqui dentro, né, buscando. Eles até dizem assim, da mesma forma como fez o Guzmán com qual é o nome dele? Esqueci o nome, Penalva. Agenor Penalva. Agenor. Quando ele fez com a Agenor Penalva, que ele buscou lá nos arquivos, né, do passado dele, né, você não tem como esconder seus pensamentos e sentimentos, porque aquilo ali mostra você como ele realmente é, né?
E aí isso é feito nesse departamento, departamento não, essa sessão de análises. Eles vão lá, ele diz assim, servindo-se das faculdades magnéticas superiores, né? Mesma forma que o Guzmán fez lá com a Genor. Aí eles obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, recapitulando o passado e revelando tal como realmente é. Quer dizer, não tem como ignorar isso, fugir daquilo que ele... Não, não fui assim. Está lá, está mostrando que é. Entendeu? Então, ela explicando isso a eles, ela até diz, caso ignores ainda que todas as criaturas trazem a história de si mesma impressa em caracteres permanentes nos labirintos do ser. Nós sabemos já isso, já passamos nesse episódio aqui, saber que nós temos tudo arquivadinho aqui nas nossas memórias da alma. Né? Então, que em determinados momentos nós podemos revivê-las, né? Com minúcias até. Então, ela diz que aqui no caso existem exceções para os asilados do manicômio. Né? Nós já sabemos que o pessoal do manicômio não tem essa opção, não é? Fala, Júlia. Mas a gente não pode esquecer, né, que quando ela também fala aqui, e eu acho bem interessante a gente reforçar, que ela fala assim, ó, quer se encontre, quer dizer, toda criatura traz trazem a história de si mesmas impressas em caracteres indeléveis nos labirintos do ser. Dentro, né, de cada um, a gente tem a nossa história. Aí ela fala, quer se encontre presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Quer dizer, independente se estamos encarnados ou desencarnados, esse arquivo está lá, porque esse arquivo não é do corpo, é da alma. Sim, então, alma. Ela faz porque, não, eu morri, acabou. A gente sabe que não. E a gente vai levar todos esses arquivos. Tanto que quando a Selma falou que fizeram aquela busca com a Genor, Penalva descobriu tudo, porque aquilo está dentro desse arquivo que ele vai trazer, aonde quer que ele esteja, ou aqui, encarnado ou desencarnado. Aí a Selma fala, né, que existem exceções. Né? Porque ela vai falar do manicômio, que a gente já esteve nesse estudo sobre o manicômio. Eles, na verdade, nós já sabemos que eles reencarnam tais como se encontram. Não tem isso aí, nós falamos na etapa passada do manicômio, né? Que nada é possível fazer, mas interessante, eles falam aqui, ela diz aqui com um pouquinho mais de esclarecimento, que nada é possível fazer, atentar a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio da carne, que passará como terapêutica imposta para o corretivo do descontrole das vibrações, né? Criando assim, ensejos para novas tentativas. Essa terapêutica balsâmica pela prece, que diariamente lhes será ministrada em correntes simpáticas, dulçorosas e benéficas, partidas daqui em seu favor, é tudo quanto, no momento, lograrão aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que temos de vê-los serenos e ditosos. Quer dizer, o que cabe a esses irmãos do manicômio, quando são encarnados como se encontram, essas preces que são dirigidas a eles ali incessantemente, até que eles retornem novamente àquela colônia, depois de cumprirem a etapa na Terra. Porque sabemos também que quando eles voltam novamente para o hospital, eles continuam como internos daquele hospital. Né? Selma, e a gente também não pode esquecer que quando ela fala, né, que reencarnaram tais como se encontram, porque eles não vão ter oportunidade de fazer essa programação ali no setor da reencarnação. Né? Como o Camilo, como, né, eles vão ter essa oportunidade, esses não têm condições. Mas eles também não estão desamparados por conta dessas preces, que vai ser dirigidas constantemente a eles. Quer dizer, é um recurso, né, para que eles possam voltar para melhorar essas vibrações, né? Esses descontroles das vibrações deles.
Exatamente. Então, quando é concluída essas análises, né, esse trabalho analítico do caráter, esses técnicos fazem um relatório do que verificaram, minucioso e rigorosamente exato, passando, então, o caso à sessão de programação das recapitulações, que essa programação das recapitulações já é uma sessão, não, a sessão de análise que ela é fechada, né? Essa programação aqui desculpa, sessão de programação das recapitulações. Nossa, não consigo falar recapitulações. Saiu. Essas análises justamente serão indispensáveis por fornecer o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos daquele que vai reencarnar, as quedas pretéritas mais graves, e que por isso mesmo mais urgências exigirão na reparação. As concessões balsamizadoras que lhe possam fazer, enfim, da existência projetada será estabelecida por meio da investigação descrita. Tudo isso é levado em conta. Mas ela até esclarece aqui que esse trabalho todo destaca assim, duas partes distintas, né? E elas são sensivelmente diferentes na forma de se operar. Uma é dificultosa, ela diz assim, uma será dificultosa, exigindo até várias experiências torturantes mesmo, até para o próprio operador, quando o condenado, a carne, provém da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre. Né? Lembramos da torre, né? Onde estava Teogenor, mas ele ainda era um dos melhores, menos pior que eles podiam visitar, porque os outros nem poderiam visitar, de tão grotesco, tão animalizados estavam aqueles presos ali, não é? Então, esses seriam uma reencarnação dificultosa, né? Ao passo que a outra opção seria simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios quando o pretendente haja sido interno do Instituto, propriamente dito, ou seja, da região regeneradora, onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação e etc., para os quais não tardareis a ser encaminhados. Ou seja, nessa questão, nesse item, nessa segunda opção aqui, vamos dizer, eles estariam enquadrados, porque eles estão já nesse estágio, no colégio da iniciação, na reeducação. Então, eles teriam, vamos dizer assim, uma reencarnação menos dolorosa, menos dificultosa. A expiação vai continuar existindo, mas como eu falado que existem os méritos e os deméritos que são pesados, a questão deles estarem estudando, se melhorando, conta como mérito, que serve para amenizar um pouco os estágios que eles terão que passar na Terra. Então, Selma, isso aí a gente pode colocar quando ela coloca aqui, ó, concessões balsamizadoras, né? Que tudo isso vai ser levado em consideração na hora da volta à carne, né? Como ela fala. E quando ela diz que tem essas duas partes distintas, é porque esses espíritos que estão ali para fazer todo esse trabalho, para aqueles espíritos que vêm das zonas inferiores, né, que ela fala que é do manicômio, né, das regiões hospitalares da prisão da torre, eles vão ter muito trabalho, inclusive trabalho, que ele diz aqui, ó, será dificultosa, exigindo até várias experiências torturantes, até mesmo para o próprio operador, quer dizer, até para eles que estão debruçados ali para organizar essa volta, também para eles é complexo, né? Fazer todo esse trabalho. Já para aquele grupo
que é da parte regeneradora, que a gente vai ver que é o Camilo, o Belarmino, o Mário, ele já diz, eles fazem só como ele coloca aqui, só uma revisão, porque já está tudo mais organizado. Por quê? Porque eles também estão melhorados. Isso. Por conta do quê? Da reeducação, né? Então, isso também facilita até os espíritos que estão ali naquela organização da programação reencarnatória, né? E aí a gente vai vendo que tudo muito assim organizado, né? E você vê também que eles se debruçam ali para ajudar de todas as formas, né? Então você vê tudo assim separadinho, organizadinho, para quê? Para o final dar certo. Exatamente. Para ter menos riscos de falhas, né? Ele ainda assim, olha, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Ainda assim, terão os guias missionários indicados pelo alto para cada um desses irmãos que estão reencarnando, seja do dificultoso ao mais facilitador. Ninguém fica sem amparo, não é? Vamos jogar ali na terra e seja o que Deus quiser. Não. Seja o que Deus quiser com os guias lá, junto com eles, ajudando. É o que Deus quer, na verdade, que ninguém falhe. Eles não ficam soltos, né? Então, ela continua aqui assim explicando. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras daqueles que vai encarnar, de acordo com as suas forças de resistência moral, é importante ressaltar. Isso é só um esboço, viu? É tudo um planejamento, mas é esboço, nada fechado ainda, né? E é tudo, como ela diz aqui, preparar de acordo com as forças de resistência moral. Para quê? Para que eles não falhem, para que tenha a resistência dele não ultrapasse a chance de vitória. Então, a possibilidade dele ter êxito tem que estar valendo. Então, não dá nada maior do que eles possam suportar, né? Então, aí previstos empreendimentos que possa concretizar a parte das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deva encontrar pelo caminho, efeito dos méritos anteriores conquistados, tá? Ressaltando aqui. Ou as dificuldades que, em seu próprio benefício, venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, né? Firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém e a qual geralmente tão desejada é pelo próprio pecador, né? E isso tudo é feito esse esboço, esse preparo de acordo com a conveniência, pesando tudo, de forma justa, com seus méritos, com seus deméritos, com méritos de existências anteriores, tudo isso é pesado e levado em consideração. Ele fala assim, é um belíssimo trabalho, verdadeira epopeia, sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia que o examinará. E tem uma colocação aqui importante na Júlia, que eles botaram aqui notinha de rodapé, que até que fala que é uma nota do médico, que vale a pena nós falarmos aqui, não é? Sim, mas antes disso, vamos só fazer uma colocação. Você colocou aqui, ó. Geralmente tão desejada, né? Toda essa programação, ela é muito desejada por aquele que vai reencarnar, que está naquela condição de ajudar na própria programação reencarnatória. Mas ela coloca aqui, desejada pelo próprio pecador, ela coloca essa palavra, pecador, batido pelo arrependimento. Porque se eles não têm o arrependimento, eles não têm consciência de que eles precisam
resolver problemas, eles vão se achar o quê? Que eles são injustiçados, né? Então, quer dizer, o arrependimento vai levar o quê? A essa busca para fazer de novo o que eles fizeram equivocadamente. E essa nota que Selma nos fala aqui, ele fala que no além-túmulo, a nota é bem extensa, né? Que a gente não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo. Aí ele vai falando aqui, né, de algumas provas que o espírito pode programar, né, que é justamente esse setor que vai fazer a volta deles, né? Agora ela fala aqui, no além-túmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes, por exemplo, da pobreza. Por exemplo, então ela quis dizer o seguinte: você pode fazer uma programação, ela deu o exemplo ali da pobreza, né? Mas isso não quer dizer que tudo que vão esmiuçar tudo que vai ser colocado em cima daquela situação da pobreza. O que ele vai passar com miudeza. Essas miudezas, não. Ele fala, minuciosamente, isso não acontece. Como eles falam aqui, né? Tem a palavra mestra, pobreza, por exemplo. A pessoa vem para uma situação que ela vai passar pela situação da necessidade material, né? Agora, as coisas pequenas que isso vai acarretar e vai ocasionar, isso não é, porque você tem o livre-arbítrio para operar dentro da situação. Quantas pessoas vemos que está dentro de uma situação complicada dessa e não estão revoltadas? Então, os detalhes minuciosos não é feito na programação. É isso que esse rodapé quis nos trazer, né? Quer dizer, vão fazer o esboço de tópicos, né? Mas não com miudezas, né? Porque senão estaria fazendo com que tivessem tolhindo o livre-arbítrio, e isso não existe. A espiritualidade não vai nos frear nisso, a não ser que o abuso seja muito extenso, né? A gente também sabe disso. Porque ela diz que existem casos em que serão necessárias emendas, né? Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia. Portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. Quer dizer, tanto pode diminuir a prova, colocando em reparações futuras, né? Bota um pouquinho aqui, na outra encarnação mais um pouquinho, né? Para amenizar, como pode botar tudo de uma vez só. Às vezes a pessoa até pede para vir de uma vez só para poder ele eliminar logo tudo isso, né? Mas tudo também dentro da capacidade dele para que não falhe, né? Ele não pode errar, não pode ter falha, né? A vitória, no caso da expiação, é muito importante para eles, né? Então, ele fala isso aqui que ela quer dizer. O aumento do volume das reparações para um período mais curto, né, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. Quer dizer, ele tem que ter essa possibilidade de aguentar o rojão que está destinado para ele, né? Então, assim, o próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor quando de mais alto receba autorização. Não basta também só eu querer. Eu quero que venha tudo uma vez. Tem que haver a ordem, né? O aceite lá do mais alto. Tá? Então, aí ele diz, como, no entanto, guias missionários do penitente, assim, os técnicos do Departamento da Reencarnação são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e glória, inspirado a serviço da causa da redenção humana, né?
geralmente, assim, os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião a que pertencemos. Isso que ela fala. Por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na crosta do planeta. Tudo muito organizado, né, Selma? E organizado não é por, assim, de qualquer maneira. São espíritos, né, de elevada linhagem, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana. Quer dizer, são espíritos que vão ajudar nessa organização para que eles possam reencarnar, né, e cumprir bem o que eles determinaram ali nesse setor, né? Então a gente vê aqui o cuidado realmente do alto, né? E sempre com a aprovação do mais alto. Então, Belarmino, né, meu querido Belarmino, faz a seguinte pergunta: entender-se-á que vossas afirmações, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Quer dizer, né, ele perguntou, então quer dizer que isso aí está na mão deles e a gente não tem direito, eles que manipulam tudo, como eu acho que no entendimento dele assim, né, as forças humanas lá, e ela, claro que, né, aí ela responde a ele com um sorriso e gentileza. Ela disse: não, meu amigo, o senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveríeis antes ter compreendido que aquilo a que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas que se rodeou, pois é ele mesmo, pelos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como consequência lógica e inteligentemente corretiva de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Quer dizer, a questão aqui, que ela fala da questão da fatalidade, né, que as pessoas tendem a dizer: ai, nossa, eu estou sofrendo, por que Deus fez isso comigo? Não é? Por que eu tenho que passar por tantas provações, por tanta miséria, por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanto arrastamento de infelicidade? Por quê? É Deus que faz isso conosco? Claro que não, né? Nós sabemos que Deus... Como se fosse, hein, Selma? Como se fosse um sorteio, né? Eu fui sorteado para sofrer. Pois é. E Deus não faz isso. Deus não pune ninguém. Quem pune? São as nossas ações, nossas más ações, nossas péssimas escolhas, né? Quer dizer, tudo isso é a ação e reação, é lei de causa e efeito, né? Então, quer dizer, não é porque... Selma. Oi, Júlia. Vamos deixar aqui, então, né, para compreensão melhor, né, que quem tiver vontade de estudar um pouquinho mais, pode pegar lá no Livro dos Espíritos a questão 851 a 853, que Kardec faz essas perguntas aos espíritos sobre a fatalidade.
Então, na questão 851 a 853, os espíritos respondem o que é a fatalidade. Ela aqui nos explicou. A gente vê que não tem assim, joguete, né? Como ele fala aqui, não é um joguete às cegas, né? Então, aqui, existem as fatalidades, mas é programada de acordo com seus pelo bem e pelo mal, né, que fez. Tanto o encarnado como o desencarnado, né? Que ela coloca aqui bem isso, né? Tanto na Terra como na parte espiritual. Exatamente. Nada é feito, nós já estamos aqui vendo já há algum tempo, não é? Que nada é feito assim de qualquer jeito. É tudo muito bem programado, muito bem pesado, né? Existe um respeito à hierarquia muito grande para se falar que a nossa vida é colocada como um joguinho de tabuleiro, né? Então, tratando-se de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem. Quer dizer, quando você começa a corrigir seus erros, né, os problemas eles tendem a se amenizar, claro, né? O traço inferior da maldade em que se basearam os atos praticados, eles começam a deixar de surgirem, né? Então, deixa eu ver aqui. Ela fala que também os programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, né? Que já foi falado naquela notinha de rodapé, né? As atividades diárias que será chamada a desenvolver nas operosidades da vida terrena, né? Assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Tem os pequenos detalhezinhos que é sua livre escolha e não vai interferir, vamos dizer, muito pouco provável que vai interferir no seu propósito maior, não é? Então, aí ela fica assim, apenas os pontos capitais, né, que serão por nós anotados. Esses são os pontos mais importantes, aqueles que realmente vai interferir nas suas expiações. Elas são mais importantes. São os trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa, né? A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineado sob o critério dos nossos relatos. Aí convém, entretanto, que façamos entregue a si mesmo, né? Se deixasse por conta deles, né? Se entregues a eles mesmos, resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Imagina se deixássemos por conta da nossa própria, que nós mesmos nos puníssemos por nossa própria vontade. Eu fiz alguma coisa errada, eu quero me corrigir e deixa a pessoa solta fazendo o que ela acha que tem que fazer, se punir, né? Ou se reparar dos erros. Né? A inconsciência da pessoa ainda, que não está ainda numa elevação moral, né? No desprendimento necessário, ia fazer muita besteira, gente. Nossa, eu lembro da questão do Jerônimo, né? Quando ele insistiu em ir para a Terra, não é? Porque queria ver a família. Imagina, solta o Jerônimo ali para se corrigir, sem noção nenhuma. Coitado, ele ia sair do isolamento do manicômio, porque ele ia ficar totalmente dementado. Né? E esses irmãos não querem isso para nós, né? Para esses espíritos que estão ali. Eles querem que eles vençam, que eles se superem. Eles querem dar alta do hospital da verdade, não é, Júlia? Hein, Selma? Porque muitas das vezes, esses espíritos, quando eles têm assim o entendimento, né? Mesmo que não seja total, mas que já tem, né? Esse remorso, né?
esse arrependimento e eles querem, né, organizar essa volta, eles às vezes vão fazer um tipo de querer fazer um tipo de programação muito além do que eles vão suportar na carne. Porque esses espíritos de escola que fazem esse trabalho, eles veem que quando a gente está na carne, a gente tem esse véu do esquecimento. E aí a gente não vai suportar uma prova intensa e vai acabar o quê? Falindo novamente. Por isso que ela diz, entregue a si mesmo resvalaria para excessos prejudiciais. Seriam esses excessos do quê? Não, eu vou fazer e chega na hora, não faz e se comprometem mais e ainda voltam piores. Né? Então, assim, por isso que a generosidade, né, do Pai, né, do mais alto, dá essa possibilidade dessa programação. E programação através de espíritos superiores que têm uma condição de avaliar como que a gente conseguirá voltar e cumprir com louvor o que foi delineado por eles também. Né? Então, assim, a gente vê como isso é importante, né? Ter esse departamento da reencarnação. Segue aí, Selminha, que a gente já está quase no final. Aqui, só fechando a conclusão aqui dela, que ela diz assim, sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não só porque se encontre unido ao cárcere das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres, né? Devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, o reencarnado, né, será livre de efetuar ou não aquelas realizações, né, que antes da reencarnação se comprometeu a atender. Ele será livre, mas no caso de se desviar do compromisso, né, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como vê, meus amigos, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Né? Tudo é aquela lei de causa e efeito, ação e reação. Toda ação leva uma reação, né? Toda causa leva um efeito. Não é isso? Então, Selma, quando ela fala aqui para eles, né, a respeito, né, que tudo que eles fizerem de boas ações, né, principalmente para o próximo e para eles mesmos, vão ser anotadas, porque ela fala aqui, ó, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas e estas poderão até mesmo ser discriminadas e indicadas, pois nenhum espírito, olha bem, nenhum espírito encarnado ou não está, mesmo dentro de uma provação muito grande, está impossibilitado de fazer o bem. Exatamente. Então, o bem você pode fazê-lo de aonde você estiver e como você estiver. E isso vai ser anotado como mérito, essas ações, né, que esses espíritos possam realizar em benefício próprio e em benefício do próximo. Então, aqui a gente vê como é importante a caridade. Né? A caridade, né, que a gente sabe, né, que a gente precisa trabalhar isso. Né? Então, você vê que esses benefícios são anotados, sim. Né? Benefícios para nós e benefícios que a gente possa fazer, que ninguém está impossibilitado de praticar a caridade.
que é uma lei de Deus, que é uma lei de amor, né? Então, e ela fala aqui, como vê, meu amigo, você já falou, não se trata de fatalidade, mas de causa e efeito. Então, a cada um segundo as suas obras. Então, todos nós podemos fazer um pouquinho mais em benefício de nós e do próximo, né? E aí a gente vai vendo aqui, né, nessa finalização, que nada é acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, né? E a gente vê que as oportunidades vão surgir para que a gente possa realizar novamente com melhor êxito, né? Porque o Pai nos dá sempre essas oportunidades, né, Selma? A gente pode, então, encerrar com a nossa prece, certo? Para que a gente, na semana que vem, a gente continue, né, trazendo as outras etapas das sessões que eles estão visitando e a gente vai poder também explorar um pouquinho mais. Então, agora, meus amigos, vamos realizar aquela prece que Camilo nos pediu no início do livro, né? Que a gente faz essa oração para esses amigos, né? Que estão em necessidade. E aí a gente vai orar assim: Senhor Jesus, mestre, amigo de todas as horas, Maria, nossa mãe, Mãe Santíssima, que seu coração possa inspirar todos esses espíritos, o bom ânimo, a fé, a coragem, para que eles possam, Senhor, trabalhar em si uma nova oportunidade reencarnatória, trazendo mais paz a seus espíritos. E assim, Mestre Jesus, possamos contar sempre com essa ajuda espiritual para todos esses irmãos equivocados no erro do suicídio. Que eles possam estar amparados pelos bons espíritos, esses trabalhadores da tua seara, junto à nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, também uma trabalhadora fiel do teu evangelho. Mas, acima de tudo, pedimos a Deus a ajuda para todos esses irmãos, que eles possam ficar na tua paz. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus e a Maria Santíssima. E essa falange amiga do Dona Ivone do Amaral Pereira, que esteve sempre conosco, nos auxiliando e nos amparando aqui nesse estudo. Que possamos adquirir com esse estudo mais conhecimento, esse esclarecimento possa realmente elevar nossas almas a termos a capacidade de discernir e caminharmos sempre no caminho justo, no reto, né? Aquele que Jesus nos determinou, para que não caiamos em erros. Que a nossa Mãe Maria possa sempre nos acolher com seu manto de amor, com seu coração de mãe, abençoando e perdoando as nossas faltas, né? E assim, pedimos a Deus a sua bênção e a proteção para essa semana que segue, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Um bom fim de tarde para todos. Muito obrigado pelo estudo e até a próxima, né? E graças a Deus pela oportunidade do trabalho. Graças a Deus e a Jesus. Paz profunda a todos, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Graças a Deus.